Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Estamos falando sobre fé na política e entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que numa das conversas Sócrates explica que fé é uma das etapas do conhecimento. Você tem a suposição e a fé, como opinião, e você tem o entendimento e a ciência como inteligência. Opinião, para Sócrates, é uma certeza mais temporária, e porque está relacionado com a aparência das coisas. E entendimento e ciência, é uma certeza mais duradoura, porque está relacionado com a essência das coisas, E então, assim, uma opinião mais temporária ou mais duradoura, tudo é opinião, Tudo sim, tudo é passível de ser revisado, A partir do momento que aumenta a compreensão, A partir do momento que a gente tem a oportunidade de mais informações, a gente vai criando novas narrativas, E nós somos frutos das nossas narrativas, E a gente precisa, aprender, E aprender, basicamente, é você mudar de opinião, Então, é você transitar, do visível para o invisível, Então, você saber que tudo pode ser alterado de acordo com novas informações, Então, assim, antigamente era o Sol que girava em torno da Terra, Hoje compreendemos que é a Terra que gira em torno do Sol, Então, assim, a gente precisa aprender a se deslocar, dos nossos eixos, Mas então é sobre opinião que eu quero, falar, Assim, existe uma questão assim. Estava vendo um artigo uma reportagem, uma entrevista, sobre essa coisa de Dilma, não Dilma, Primeiro, assim, a coisa ridícula de comparar esse impeachment da Dilma com o impeachment do Collor, Assim, a gente sempre cai nessa armadilha de que a história se repete, A gente repetiu tantas vezes esse jargão que a história se repete que a gente acreditou nisso, Veja como nós somos resultado das nossas narrativas, E a história não se repete. Então, assim, se a gente for levar a sério a dialética, a gente percebe que o princípio de Heráclito, que é assim, que é a base da dialética, é que nenhum homem atravessa o mesmo rio duas vezes, Porque na volta as águas dos rios já não são as mesmas águas, E o homem, pela experiência que teve, não é o mesmo homem. Então, se você falar que a história se repete, você está assim bastante equivocado, Mas a gente acaba reproduzindo, Principalmente quando se existem ortodoxias, quando existem sacerdotes e idolatrias para imporem essa ortodoxia, Ortodoxia do grego, opinião correta, E a gente precisa desmontar essas opiniões corretas, A gente precisa, tá sempre buscando, transitar da aparência para a essência, de questões transitórias para questões mais permanentes e transitar do visível para o invisível.
O que eu vejo, então, assim, nas entrevistas, o especialista, né, escreveu um livro sobre o impeachment do Collor, né, e, assim, bom, o que fica, né, do impeachment do Collor, o que foi escrito, né, a gente já é refém de ler o que já foi escrito, né, e assim, além de ser refém de ler o que já foi escrito, que passou por um crivo subjetivo, né, de um autor, e a gente tem que concordar que a gente vai repetir as mesmas coisas baseado naquele filtro que está ali registrado, que circula entre a gente agora. Bom, é muito limitado isso, né? Aí o autor, o Conte, ele fala que não Augusto Conte, é o outro Conte aí que é colunista da Folha, que foi jornalista da Veja. Aí ele fala que, assim, a internet tem muito opinionismo, né, desvairado, né? Todo mundo pode falar o que for. Mas que bom que todo mundo pode falar o que for, né? Porque cada um sente a realidade na própria pele, né? E cada um verbaliza de acordo com a experiência que tem, com a habilidade que tem, né? Então são fragmentos da realidade que vão se somando, que vão se encontrando, vão se colidindo, vão se dispersando, né? É uma entropia, né? Nós vivemos essa entropia, né? Aí você vem e vê uma questão de isso porque são pessoas que defendem a democracia, né? Então, assim, a opinião do outro não é válida, a opinião do outro é um opinionismo desvairado, né? E repetem, né? Você pega lá o Karnal também, que é uma pessoa muito inteligente, né? Acrescenta muito nas discussões, mas fica repetindo uma opinião do Humberto Eco, que também é outra pessoa inteligentíssima também, mas assim, com a internet qualquer imbecil fala. Qualquer imbecil sempre falou, né? Então a gente sempre criticou os imbecis que tinham o direito de falar porque eram autoridades, né? E as pessoas mais sensatas eram reprimidas, né? Hoje, assim, existe uma oportunidade de pessoas imbecis e sensatas falarem, né? Cabe a gente saber fazer essa distinção entre uma coisa e outra, né? Assim, que as vozes vão se reproduzindo, né? Poxa vida, né? Um galo sozinho não tece amanhã, né? Ele sempre vai precisar do canto de outros galos que pega esse canto e lança, e lança, e lança, e lança, e lança. E assim, existe uma narrativa também que a gente precisa também tomar cuidado também, né? Porque assim, sobre o regime militar, 64, né? Já teve a Comissão da Verdade, instituída pela presidente Dilma, uma ex-guerrilheira, né? Ela escolheu a dedo a composição dessa Comissão da Verdade. O relatório final de 2014, né, revelou algo que, assim, a verdade é que as pessoas, né, vítimas, né, do regime militar procuravam, né? E as pessoas não aceitaram esse resultado do relatório da Comissão da Verdade, né? Fora isso, também tem a lei da anistia desde 1979, né? E aí a gente vê as pessoas reproduzindo um revanchismo, uma guerrilha, assim, com uma justificativa de vingança, né? Pessoas que não sabem perdoar e fica mantendo as feridas abertas até hoje, né? E assim, a gente nunca consegue colaborar um com o outro, né? Aí, tá circulando por conta, né, de 31 de março, 1º de abril, né? Tá circulando assim, um vídeo no Facebook sobre uma aula interrompida no Largo São Francisco, né? No curso de Direito do Largo São Francisco. E assim, os estudantes interromperam a aula porque o professor estava falando contra o regime comunista, né? E assim, não é que ele estava falando contra, né? Não deu para ver o conteúdo da fala do professor de uma maneira coerente, porque o professor estava falando sobre fatos que aconteceram, o massacre de milhares de pessoas que aconteceu na União Soviética, na China,
né? A gente, assim, poxa, é relevante a gente saber dessas informações e julgar a partir desse relato também, né? Então, assim, não existe só uma versão da história, existe outra versão da história. E aí disse que ele estava lendo uma carta em homenagem ao golpe de 64, né? Então, assim, aí já é uma ideia muito fragmentada, porque quem homenageia o regime militar não chama o regime militar de golpe, né? Então, assim, já é uma coisa, assim, já uma informação já canalizada, já de uma maneira, assim, pouco acadêmica, né? E invade um espaço acadêmico, uma sala de aula, né? E com capuz na cabeça, fazendo uma dramatização, uma encenação, né? E tocando tambor e cantando músicas, né, do show Opinião, né? Show de 64, né? Dirigido por Augusto Boal, que é um artista militante, né? E assim, porque esse show Opinião ele foi censurado pelo governo militar, né? Na época. Mas só que o show Opinião, né, na época, assim, no contexto de Guerra Fria, ele tinha entre seu repertório Guantanameira, né, assim, música emblemática de Cuba, né, essa mesma Cuba comunista, né. E na Guerra Fria, a intervenção militar na filosofia né, na tese de segurança nacional era justamente para desmobilizar, né, desbaratar a guerrilha que estava sendo inflamada no Brasil, né. E assim, aí, né? Então, e assim, a música Opinião é aquela música que diz assim, pode me bater, pode me prender, e eu não mudo a minha opinião. Coisa mais, assim, coisa mais horrível isso, eu não mudo a minha opinião. Depende, se você encontrar argumentos mais consistentes, né, de outras pessoas, por que não mudar de opinião, né? Por que não fazer essa transição, né? Por que não se permitir, né? Assim, então para que esse engessamento? E a página é contra o golpe fascista, o nome da página, né? Então assim é interessante porque também o fascismo também é uma coisa que a gente só conhece a versão, né, que chega até a gente precisa, assim, eu tô estudando o Estatuto Fascista para ver até onde o fascista era ruim ou se a gente herdou um discurso, né, de pessoas que temiam o fascismo, porque o que me parece também do que falo sobre o fascismo é que os comunistas podem se organizar, né, mas o outro lado não pode se organizar. Aí todo mundo que se organiza, né, é tido como fascista, né? Fascismo é uma ofensa de cada lado, de um para o outro, né? Ninguém sabe o que é fascismo, mas todo mundo sabe que é uma agressão, né? Então, o comunista chama o direitista de fascista, o direitista chama o comunista de fascista e assim, a única coisa que a gente sabe é a ofensa. Outra coisa bonita desse tempo, né, nosso de internet é que nós temos acesso à informação, a informação circula numa velocidade incrível, né, e ninguém é obrigado a ver um vídeo de 15 minutos até o final, ninguém é obrigado a ler um texto até o final, né, todo mundo é livre, né, assim, a relação é bastante espontânea, então assim, pessoas se decepcionando com o artista. Eu gostava tanto do artista, mas o artista tem a opinião tal, né? A opinião é dele, né? Agora, se você vai deixar de apreciar o talento de um artista porque ele tem uma opinião diferente da sua, né, é um direito seu também, mas assim, é quem está perdendo de usufruir do talento, de uma emoção, né, oferecida por aquele artista é você, né? Agora você também, assim, claro que isso influencia outras pessoas, influencia, né? Mas assim, é isso, só que a gente vai, né, tropeçando em equívocos, depois a gente vai reavaliando e vai, né, construindo uma casa na rocha em vez de construir a casa na areia, né? Então é isso, gente, né? Caris, que Alicia para todos vocês, né? Isso é graça e verdade, a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, né? E assim, poxa, professores aprovarem a interrupção da aula de um professor, depois diz que as escolas são tudo uma baderna, né? Coisa mais incoerente, né? Então, assim, olha, é do Pai o universo, o dinamismo e a mais elevada honra, né? Assim seja pelo bem do nosso querido Brasil, né? E vamos mudar de opinião, né? Quando isso
e se estiver convencido de que as outras opiniões são melhores,